Sejam muito bem-vindos! Sou a professora Marta Patrícia. Estaremos juntos na aula de hoje. Vamos ver o nosso conteúdo de hoje? Aula 6. Objeto de conhecimento, arte e tecnologia. Detalhamento: o processo criativo das diversas linguagens da arte e os recursos digitais e multimídias na produção artística. Encontro da arte com a tecnologia da informação e comunicação. Vamos à nossa aula de hoje. Muito bem, vamos dar início à nossa aula começando a entender a questão das nossas linguagens artísticas? Sim, quando falamos dessas linguagens, estamos falando das várias artes que produzimos. Então, é possível observar aqui que nós temos a dança, o teatro, as artes integradas, música, artes visuais. E dentro disso é possível perceber que cada uma possui a sua técnica. E dentro dessa forma de expressão, o importante é o quê? Passar a mensagem, chegar à comunicação. Então, nem todas as artes vão ser exatamente para que a gente possa tirar dali uma grande reflexão. Mas o artista pode apenas transmitir a sua opinião sobre algo, deixar explícito alguma coisa. Claro, quando falamos da arte, estamos falando também de algo subjetivo. Porém, todas elas conseguem perceber que tem a questão da necessidade de se comunicar, da nossa manifestação. Quando falamos da música, vamos manifestar através do som. Quando falamos a questão das artes visuais, da pintura, do desenho, da escultura, do teatro vai ser com as expressões, com a presença. Quando falamos da dança, principalmente através dos movimentos corporais. E temos as artes integradas, que vai juntar tudo isso e trazer que essas artes elas se complementam também. Porém, isso tudo é uma forma de comunicar aquilo que vivemos, entendemos, como nos enxergamos e enxergamos o mundo ao nosso redor. E temos penteado que vai nos conceituar isso. Olha só, é possível observar que a forma aqui de comunicar é uma necessidade do homem. E isso nos mostra o quê? Que passa a ser a compreensão de tudo ao nosso redor. Essas impressões passamos a expressá-las e uma das principais formas que usamos isso é através das palavras. Só que nem sempre isso está bem organizado na nossa cabeça. Até chegar às letras, consoantes, vogais que vão formar essas palavras, parece que está tudo misturado na nossa cabeça. Porque você ainda está aprendendo a captar essas mensagens. Então, quando falamos dessas expressões das linguagens artísticas, vamos trazer essa comunicação que não precisa ser verbalizada. Isso nos mostra que desde pequenos, quando ainda nem sabíamos escrever, falar as primeiras palavras, nós já estávamos nos comunicando. Então, vamos ver aqui as linguagens artísticas. Temos essas várias manifestações que, com certeza, vocês devem, quando criança, ter percebido aptidão para algo. Mesmo que você diga, não sou bom na arte, não sei fazer tal coisa. Não vamos rotular ou apenas delimitar a nossa forma de enxergar essa expressão. Essa manifestação que você pode, talvez não estar enxergando agora, só precise talvez ser lapidada. Afinal, não temos apenas as formas tradicionais das linguagens artísticas, como a escultura, a pintura ou o desenho, mas temos desde crianças nossas formas de expressão, seja com o movimento, seja quando você fazia sua arte rupestre na parede da casa da sua mãe, fazendo as suas garatujas, as artes modernas, com colagem, com fotografia, o cinema, fotomontagem, na hora que você vai fazer ali os efeitos para postar suas fotos,
E temos as artes contemporâneas, com performances, vídeos, body art. Tudo isso são formas artísticas também, linguagens artísticas. Então não vamos nos delimitar, certo? Por quê? Porque eu posso enxergar que existem outras maneiras de expressão. E quando falamos aqui dessas manifestações, também precisamos ver a questão da estética, o belo. Como falamos também da questão de compreender essa comunicação, temos desde os primórdios uma arte que ela também vem evoluindo junto com o homem. Então, antes tínhamos ali o teatro, que era uma forma mais tradicional. Hoje temos isso nas ruas, temos de uma forma midiática, temos esse teatro também até junto com a instalação, junto com a dança, com as outras linguagens artísticas. E assim vamos avançando e vendo que essas linguagens artísticas, elas passam por um processo de criação. Ou seja, a todo momento nós estamos criando. Mas vamos entender melhor isso? Olha só, quando falamos desse processo criativo, vamos perceber que é algo que passa também pela questão do que nós já vivemos. Eu expresso essa existência. Então, é uma forma de mostrar ali a minha perspectiva do mundo. E isso pode ser visto como algo novo, como objeto novo. Assim, vamos dizer que é uma criação da novidade. Mas nem tudo vem do nada, nada surge do nada. A eureka precisa de um processo. E para esse processo, vamos começar entendendo a saturação. Quando eu falo dessa ideia, vamos perceber que essa ideia, ela vem desse emaranhado de confusão de pensamentos, de coisas que você vai pesquisar, vai delimitar, olha isso, olha aquilo, lê algum artigo, viu alguma coisa, vê os vídeos, para ir amadurecendo isso. Então, é um processo de amadurecimento da ideia em que eu preciso também estar pesquisando e lapidando essa ideia. Por exemplo, quando eu coloco uma meta, um objetivo, eu preciso pensar nas etapas, criando pequenas metas para chegar naquela maior. Preciso pensar em colocar objetivos menores para chegar àquele meu sonho. Então, a saturação é essa fase de lapidação dessa ideia. E aos poucos a gente vai chegando àquele ápice, àquela eureka. Porque aquilo que você vem fazendo vai te levar em algum momento a ter aquele insight, não porque você estava esperando do nada, mas foi num momento de flow, ou seja, que você trabalhou e estava tão imerso ali que veio aquela ideia. Mas você já estava em busca de algo. Precisa estar em movimento. Então, a saturação, por exemplo, quando a gente pega a questão da fotografia, quando a gente olha a questão do visual, temos nas cores também a saturação. A saturação seria essa retirada, seria quando eu mexo ali na tonalidade, ela vai ficando cada vez mais acinzentada. Então, imagina que você está ali editando sua foto, tem a opção de saturação. Você escolhe colocar a saturação no 0. Você vai tirar todas as cores, tira todos os ruídos, todos aqueles pensamentos que podem atrapalhar a chegar naquele seu objetivo. E assim você vai lapidando e chegando à principal ideia e ver tudo o que precisa para iniciar a produção, que é colocar a mão na massa, fazer, já que você já pensou, delimitou, criou sua estratégia para criar a sua arte, viu que você ia precisar, você começa a produzir. Na hora da produção, eu preciso enxergar a técnica que eu vou utilizar. Mesmo que você diga, eu vou fazer uma arte livre, eu vou me expressar, mas isso mesmo vai precisar que você também tenha um olhar para que tipo de linguagem você vai utilizar para essa produção.
o que exatamente vai ser necessário. Vai estar em pé, vai estar deitado, vai precisar de uma mesa, não vai precisar de nada, vai precisar de uma caixa de som, vai precisar apenas de um celular. Então, na hora da produção, eu vejo os elementos que eu vou precisar para produzir, a técnica que eu vou utilizar, os materiais necessários. Se eu já refinei a ideia, agora é hora de ver tudo que eu vou colocar em prática, aquilo que vai ser necessário para eu manusear e conseguir elaborar o meu material, a minha obra. E ao final da conclusão, eu chego à liberação. Quando eu vou mostrar para o mundo, colocar a voz para o povo, a boca no trombone, que vai mostrar aquele trabalho. Teve todo esse tempo, lapidou a ideia e agora é a hora de mostrar para a sociedade o que você fez. Então, é a partir daí que nós vamos enxergar também que esse processo acontece com as grandes obras. Os grandes artistas também não criaram obras de um dia para o outro. Eles tiveram um processo de criação, teve ali todo um amadurecimento da ideia e depois foi a elaboração, chegando ao fulgor da criação, ou seja, no ápice, está no calor da coisa e vai criando. E nem sempre é de uma forma tradicional. Estamos aqui vendo um esqueleto, que talvez para alguns possa servir, para outros nem sempre. Mas é como se fosse o início da receita do bolo. Você pega aquela base do bolo de trigo e aos poucos vai incrementando. Esse é o mesmo processo. Aqui você tem alguns pontos importantes que podem te guiar. Depois você vai fazendo a sua mistura e vendo o que funciona ou não. Então, isso é mais ou menos a caminhada para se chegar ao produto artístico, seja ele dentro de qual manifestação for. Mas hoje estamos falando também dessa questão das nossas produções com a tecnologia, tendo esse olhar midiático. E isso passa também por um turbilhão de coisas. Visto que antes criávamos de um jeito, agora criamos de outro, né? Olha só como fica a nossa cabeça com isso. Então, é possível observar. E isso nos traz esse estouro na cabeça, essa forma de expressão. Olha só, vamos seguindo aqui. É exatamente o que acontece com a gente. Surge um monte de ideia, a criatividade fica solta. Mas como organizar tudo isso para que isso aconteça? As ideias estão ali misturadas, eu não consigo encontrar o silêncio na minha mente para conseguir criar, para organizar. É exatamente o processo criativo. A criatividade está em nós. Isso já é inerente a nós. Estamos criando a todo momento. E todo mundo possui criatividade. Mas isso também pode ser lapidado. Então, vamos entender como ocorre esse processo? Olha só, o conceito de criatividade ele pode aqui ser definido como uma questão da faculdade da inteligência. Então, é uma forma ali de organizar a percepção, o modo original, né, de dar lugar a algumas coisas, entendendo o campo fenomenológico. Então, é possível entender que quando eu falo de criatividade, eu estou colocando ali algo original. Porém, como conversamos há pouco, nada surge do nada, então ocorre também um desenvolvimento. Olha só, esse desenvolvimento passa ali do pensamento criador, que envolve dois processos cognitivos, a questão da intuição e do intelecto. Por isso que aqui a criatividade ela é também voltada para a subjetividade. Eu preciso sentir, quando falamos de arte, de alguma manifestação artística, humana, expressiva, eu preciso ver além da técnica, ver além daquilo que me é óbvio e ler as entrelinhas.
A coexistência do intelecto e da intuição no domínio das atividades criativas, né? Não importando a natureza da obra a ser realizada. Afinal, o artista ali traz consigo, né, esse olhar, aquilo que é sentido, é expressado, é intuído. Então, como havia dito anteriormente, desde criança nós já estamos produzindo isso, trazendo dentro de teorias também a prática e, ao mesmo tempo, não esquecendo que isso sempre esteve conosco. Basta não perder essa essência, trazendo sempre esse lado lúdico, ou seja, sem o julgamento, sendo algo espontâneo. Quando se é criança, a gente não tem muita vergonha de algumas coisas, e quando a gente cresce, a gente vai começando a ficar ali meio acanhado, vergonhoso, não quer fazer as coisas. Essa timidez que vai tomando conta também vai começando a colocar a sua criatividade numa caixinha. E precisa sair da caixa. Tanto é que nas artes nós usamos essa expressão, de sair da caixa, seja na forma de pensar ou seja na forma realmente de criar. Afinal, quando estamos falando dessa produção, dessa criatividade, o mais importante é você não se julgar nem se delimitar. Afinal, não existe limite para a criatividade. E isso tudo vem também a questão dos insights. Quando eu estou criando, vem, como falamos ainda agora, aquele insight, aquela eureka, que é exatamente aquele momento em que a percepção e a intuição elas são exploradas. E é claro, parte ali da questão do conteúdo significativo. Então, eu já estava ali naquela busca, naquela exploração. Imagina uma caça ao tesouro. Eu tô naquela caça ao tesouro e eu percebi que o melhor caminho é por ali. E aqui vai dar certo. E assim eu chego à elaboração, aquele momento de colocar as possibilidades reais. Esse realmente vai funcionar. Aqui dá certo. Porque quando nós estamos nessa criatividade, fazendo alguma coisa, produzindo alguma coisa, também muitas vezes ficamos com ideias e você fica sem saber, e com muitas possibilidades acabamos não chegando àquele objetivo. É muito fácil de se perder quando você também está com esses pensamentos soltos. E assim você pensa, a criatividade não flui mais, não está dando certo, aqui estagnou, deu branco. Não, é porque você está perdendo o objetivo. Quando a gente começa a enxergar algo, como eu havia dito, é subjetivo. Então você começa a pesquisar e vai enxergar vários caminhos daquilo. E dentro disso, você acaba esquecendo o que te levou a chegar naquele caminho. Então, é quando eu me coloco e digo, eu vou por aqui. E isso me leva a não perder também aquela inspiração para a criatividade, que é o momento decisivo e que se caracteriza por um desfecho de fazer. Então, eu fico ali trazendo aquela ideia e assim eu sigo por isso. Esse é um outro caminho também de nós criarmos, apresentado pela Feigl Strauer, que é uma artista, desenhista, professora, que nos apresenta essa possibilidade de criação. Então, quando falamos dessa criação, não podemos nos delimitar. Agora vamos ver isso dentro dos nossos recursos digitais e multimídias nas produções artísticas. Olha só, vamos ver que quando vamos avançando para esses recursos digitais, existe uma possibilidade infinita de surgir várias ideias. Então, hoje conseguimos realizar tudo na palma da mão. No celular também. Se podemos criar um vídeo, eu já faço ali o meu teatro, posso colocar uma música, posso criar uma música, posso editar ali algo dentro de um aplicativo de desenho. Então,
isso tudo me dá diversas possibilidades. Então, vamos seguindo e veja só como existem infinitas possibilidades de criação. Quando falamos dessas criações, vamos perceber que hoje não está longe de nós. Pode ser difícil, não consigo criar aquilo. Mas seja no aplicativo de música, seja você conseguindo editar sua foto para postar na sua rede social, você está ali passando por um processo criativo. Então, essa possibilidade de criar com algo que nós temos também. Não consigo, estou sem a minha cartolina, sem a minha tela. Temos um aplicativo de pintura para isso. Mas não gosto, isso não tem a mesma sensação, não é a mesma coisa. Realmente, claro que vai ser diferente, mas não deixe de perder o seu valor artístico. Temos apenas que ter um olhar dessa arte que está também evoluindo, está se atualizando junto com o homem. Visto que nós estamos em evolução, a arte não deixa de se atualizar também, de evoluir. Então, vamos continuar vendo esse processo criativo ao longo do tempo. Olha só. Quando falamos desse processo criativo, vamos perceber que existe um caminho a seguir. Mas esse caminho, nem sempre ele é perfeito para todo mundo. E é necessário enxergar que quando falamos dessa questão midiática, existem caminhos que podem ser mais facilitados, visto que, como falei há pouco, existem os aplicativos, meios ali que encurtam essa trajetória que vimos anteriormente das 3 etapas e podem facilitar principalmente na segunda etapa de produção, ali naquele momento da técnica. Veja só um exemplo aqui. Vamos ver a questão dos tipos de arte que a gente consegue fazer. E dentre elas, já temos aqui os jogos digitais, os HQs. Quando falamos também da produção do cinema, lembra, antes era o cinema mudo, depois o cinema colorido, e hoje nós temos várias dimensões. Temos 2D, 3D, e isso também nos traz aquele olhar para as nossas artes enquanto dança, música, teatro, que hoje conversam com essas tecnologias. E mesmo assim continuam sendo caracterizadas como dança, música, teatro, não perdem o seu valor, nem o seu mérito, a sua técnica, a sua categoria. Pelo contrário, ela passa a ganhar uma subcategoria, tá? Então, vamos vendo aqui possibilidades dessa criação. Olha só, é possível enxergar, quando falamos para essa questão midiática, temos um autor que ele nos apresenta 4 estágios da criatividade para esses processos criativos. Um seria a questão da preparação, que passa ali pelo investigar as informações. Segundo, a questão da incubação, onde você passa a ver aquilo do inconsciente e dar tempo ao tempo. Pensa ali como se estivesse passando por um processo de amadurecimento. Na terceira etapa, vai para a iluminação, que é o surgimento da solução. Tenho ali o problema, deixei algumas possibilidades de molho, como a gente diz em banho-maria, tirei ali, trago alguma solução e coloco aquilo para aprimorar a ideia, a verificação, a última etapa. Isso é o que nos foi apresentado por Wallace, que é um pesquisador dentro da psicologia social. E assim, vamos seguindo. Olha só, vamos ver essa arte também dentro do cinema, da nossa criação. Quando falamos desse processo midiático, temos aqui uma referência. Quem nunca assistiu Tira Casaco, Bota Casaco.
tira casaco, bota casaco. Isso também nos mostra que é algo que eu trago da vida. Então a nossa arte, seja aquilo que você produz, aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, ele traz referência também da realidade. Aquilo que você vai lapidando, vai vivendo, as suas experiências, você vai colocando a sua manifestação a partir da forma que você vai também vivenciando. Então, não adianta se cobrar. Eu estou começando aqui, não consigo fazer, e começa a se depreciar. Calma, é só o início. Lembra? Lá do filme Tira Casaco, Bota Casaco, Karate Kid, quem já assistiu, percebe que ele olha e ele diz, não, aqui não, eu estou fazendo apenas uma coisa que eu faço no meu dia a dia. Mas quando você muda o contexto, quando você muda a sua forma de enxergar aquilo, muda. Certo? Então, precisamos continuar a nadar, continue a nadar, percebendo que é nunca desistir, porque isso é um processo. Ou seja, não está pronto e acabado, é contínuo. Não desista. E a primeira pessoa que tem gostado que você cria é você mesmo. Então, o importante é fazer acontecer, é tentar sem medo, é testar. E pensar que aqui a questão da criatividade, ela precisa ser explorada de todas as formas, sem se delimitar, sem medo de errar. Assim, a criatividade, ela não é inventar a roda, mas é você olhar as coisas sobre uma ótica diferente, ter uma percepção diferente. Olha só quando você passa a enxergar com outros olhos, e ainda assim você está criando. E dentro disso, vamos ver aqui essa forma de criação midiática dentro do nosso processo também da construção das nossas aulas. Olha só esse exemplo. Primeiro a gente recebe uma solicitação e a gente precisa ler o roteiro para saber como que vai sair essa animação. Depois, a próxima etapa é fazer o storyboard. O processo é mais interativo, a partir do momento que o storyboard chega no animador. Desenhos bem simples que mostram quanta cena vai ter e como que vai ser cada cena, onde vai ser colocado o personagem e também um ângulo. É visto como cada cena foi proposta. Após de ser aprovado, a gente começa a fazer a parte do esboço de cada cena. Depois que os esboços são aprovados, a gente começa a parte de ilustração, separando cada camada, separando cada parte nos personagens para facilitar a animação para o animador. E daí então a gente começa o processo de animação. Seja uma animação mais normal, como que é o motion, é só movimentos pequenos, ou uma animação de personagem, que é aí onde acontece o rig de personagem, que seria essa ligação de cada ponto do personagem, seja uma sobrancelha no rosto, ou então a mão no seu antebraço, seu antebraço no braço, braço no corpo, que é onde vai ser mexido, onde acontece cada ponto de ligação, que é chamado keyframes, que seriam pontos de movimento, um no início, um no fim e um de passagem, que é onde ocorre esse movimento, seja de um braço mexer ou de um ciclo de caminhada. Muito bem, então foi possível perceber na prática esse processo de criação dentro aí do uso das tecnologias. Isso tudo é a nossa comunicação. E vamos perceber que Penteado nos apresenta isso. Quando fala dessa questão da linguagem, dessa comunicação, que traz cheio de movimento e significado. E tudo isso vem dentro das artes, que não morre, né? Nos traz aí Nietzsche a questão também de entender que é a questão do problema e a solução. E assim, vamos percebendo que nada é verdade e tudo é verdade.
essa questão da problemática da vida. E vamos chegando ao final dessa compreensão. E chegamos ao final da nossa aula de hoje.